Não sou padre nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre trazer uma visão imparcial. E aí, tudo bem? Como é que tá? Bom, hoje a gente vai falar aqui da carta de Corinto, carta de Paulo à igreja que era cheia de dons, mas também cheia de problemas. Paulo escreve essa carta para corrigir divisões, imoralidades, confusão nos cultos e orgulho espiritual. É uma carta que confronta, mas também restaura, chamando a igreja de volta a viver a maturidade em Cristo. E hoje vamos ver do capítulo 1 até o 5. E no 1, Paulo escreve para uma igreja dividida. Alguns diziam seguir Paulo, outros falavam que seguia Apolo, outros Pedro, e até alguns diziam, eu sou de Cristo, como se fossem superiores. E Paulo pergunta, acaso, pois, Cristo está dividido? Ele lembra que ele não veio batizar, mas sim pregar o evangelho, e não com sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não fosse esvaziada. Ele deixa claro que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perdidos. Quem está ali no mundo, perdidão, que não quer saber de nada, acha que as coisas de Deus é loucura, esses crentes abacalhados aí, mas só que para quem crê, ela é o próprio poder de Deus. E Deus escolheu aquilo que é fraco, aquilo que é louco, aquilo que não é, para envergonhar os sábios, para envergonhar os fortes, aqueles que se acham, para que ninguém possa se gloriar diante dele. É isso que traz no capítulo 1. Depois no 2, Paulo diz que quando esteve com eles, não usou palavras bonitas nem argumentos filosóficos. Ele falou com temor e confiou no poder do Espírito. E ele explica ainda que é uma sabedoria de Deus que não é acessada pela mente natural. Fala as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Elas parecem loucura para ele. Mas quem tem o Espírito tem a mente de Cristo. E depois, capítulo 3, Paulo confronta a imaturidade da igreja. Diz que eles ainda são carnais, porque vivem com inveja, contenda, divisão. Aí ele fala, um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Paulo e Apolo só são apenas servos, cooperados de Deus. Não tem que falar, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ele compara a igreja a um edifício, onde Cristo é o fundamento. E cada um deve ter cuidado com o que constrói sobre esse fundamento. Nossas obras serão provadas pelo fogo. Se permanecerem, receberemos recompensa. Se queimarem, a pessoa, aí vai dar problema. Então ele fala, tudo que a gente vai fazer vai ser provado por Deus. Ele lembra que a igreja é o templo de Deus e que ninguém se engane. Se alguém destruir o templo, Deus destruirá essa pessoa. E termina dizendo que tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Depois, capítulo 4, Paulo ensina que os líderes devem ser vistos como servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. E o que se requer desses administradores é que sejam fiéis. E Paulo diz que pouco importa se é julgado pelos outros, quem julga é o Senhor. E que ninguém deve antecipar julgamento antes do tempo. Ele expõe o contraste entre o que os coríntios pensavam de si mesmos e a realidade dos apóstolos. Fala, enquanto vocês aí se acham reis, acham que tem direito a tudo, nós apóstolos estamos sendo humilhados, perseguidos e considerados como o lixo do mundo. Paulo diz que não está escrevendo isso para envergonhá-los, mas sim para alertá-los como um pai amoroso faria. E avisa, alguns estão arrogantes, achando que eu não vou aí, mas eu vou. E eu não quero ver palavras, eu quero ver poder. A galera ali se achava demais, achava que por ser de Deus tinha direito a tudo. E Paulo falou, o evangelho é muito além disso. Depois, capítulo 5, Paulo trata de um caso de pecado grave dentro da igreja. Fala que um homem estava se envolvendo com a mulher do próprio pai, com a madrasta. E ao invés de todo mundo estar triste, a igreja estava se orgulhando. Paulo ordena que entregassem esse homem a Satanás, para que fosse destruído pela carne. Fala, tira esse homem, abandona esse homem, deixa ele nem estar aí na igreja, para que Satanás tenha direito para atacar ele, para que o espírito possa ser salvo no dia do Senhor. Ele não queria que ele fosse para o inferno, ele queria que ele sofresse aqui na terra, para poder ver que estava errado. Não fica lá adulando ele como se ele estivesse certo, aceitando ele não, porque o pecado deveria ser exposto. E ele compara isso ao fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E diz que não devemos nos associar com quem se diz irmão, mas vive na prática do pecado sem arrependimento. Ele diferencia o julgamento da igreja e o julgamento do mundo. Fala assim, com os de fora, Deus julga. Mas com os de dentro, a igreja precisa exercer disciplina. É visão, Não é porque, então o cara que é irmão da igreja pode fazer pecado e nós vamos cobertar e nós vamos achar que está de boa. Não, traz a visão direta e reta para ele. Se ele não estiver disposto a melhorar, tchau para ele. Deixa ele ser entregue para Satanás fora da igreja para que ele possa abrir o olho, acordar e ver, como se ele dissesse isso. 2 coisas para guardar desses capítulos. 1. A igreja não é um palco de líderes disputando atenção, mas sim uma casa espiritual onde Cristo é o centro e cada um presta conta daquilo que constrói. 2. A maturidade cristã não se mede por dons, mas pela fidelidade, pela unidade e pela santidade vivida no cotidiano. Por fim, vamos orar?
Senhor, obrigado por nos lembrar que o Senhor é o Deus poderoso, que o Senhor é santo, que, Pai, tudo está sob o seu controle. Obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. Eu peço para que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Se nós tivermos sabedoria, tudo será mais fácil. Deposita sabedoria sobre mim, sobre cada um que está vendo esse vídeo agora, Pai. Acrescenta também, Pai, inteligência, prosperidade financeira, Pai, prosperidade de saúde, de tudo que o Senhor tiver de bênção, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Vontade de deixar seu comentário, compartilhar. Amanhã seguimos aqui capítulo 6 ao 10. Deus abençoe.